E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje eu dividi aqui em 6 temas e eu quero começar falando dele, Jair Messias Bolsonaro. Mais especificamente, eu quero mostrar para vocês algumas notícias que saíram na grande mídia que me deixaram chocado. Vocês vão entender já já. Depois, vamos falar dela, sim, a PL 2630. Aí você deve estar se perguntando, aí dela, 2630, mas por que tem ali a foto do Lula e da Rede Globo? Não é à toa, é porque a Globo perdeu todo o pudor e pisou de vez no acelerador para ver se consegue aprovar esse projeto de lei que vocês sabem o que é que vai causar ao Brasil. Temos informações interessantes. Depois vamos falar da CPMI dos atos do dia 8, mais algumas atualizações e no final do tema vamos até pegar já um gancho com a CPI do MST. Algumas informações ainda mais interessantes. Quero mostrar para vocês alguns assuntos que foram veiculados na imprensa, dando passapano para o MST e mostrando que o desgoverno e a turminha aí que gosta de invadir uma terra possui alguns vínculos bem interessantes que eu creio que serão explorados durante a CPMI, inclusive levando ministros do governo para depor. Vocês vão entender também. Quero falar sobre Agenda Verde no vídeo de hoje, mostrar para vocês o caso da capivara e mais umas coisinhas que estão acontecendo no Brasil e também a Agenda SG, que é basicamente algo bem similar. Quero mostrar uma vitória que a direita teve e trazer um texto que eu acho que é bem interessante, que mostra o risco que o nosso agronegócio vem passando, vem vivendo, um risco para além, né, do MST. Mas vamos começar. Gente, sobre Bolsonaro, bem simples, tá lá em Ribeirão Preto, chegou o Rogério Marinho, juntamente aí com diversos políticos da nossa direita, postou o vídeo lá do Jairzão, no meio da turma, da galera, como sempre, sempre bem recebido, pode andar no meio do povo sem medo de ser vaiado, né, enquanto o Lula segue escondido. E aí o Rogério Marinho fala assim, ó, Bolsonaro em Ribeirão Preto, carinho e empatia com a população, fruto de trabalho e atitudes. Beleza, né, isso aqui pra gente da direita é o normal. Sei lá, mostrar Bolsonaro sendo recebido por várias pessoas, centenas de pessoas, né? Milhares de pessoas, é a coisa mais normal do mundo, né? Isso nas redes sociais, né? Esse tipo de divulgação pelos nossos políticos, influenciadores, tias do Zap. Mas, pessoal, na boa, isso daqui eu não vi. Eu comecei a olhar e falei, peraí. Hugo Marques lá na Veja é um jornalista bem mais à direita, mas ainda assim, não lembro quando a Veja deixou que uma matéria que mostrava, né, Bolsonaro sendo recebido por diversas pessoas, fosse publicada, mostrando a popularidade de Bolsonaro. Aí tá ali, ó, Bolsonaro é recebido por apoiadores ao desembarcar para a AgriShow. A presença do ex-presidente na feira causou irritação no governo Lula e a matéria fala que ele foi recebido por várias pessoas, é um cara extremamente benquisto. E ainda colocaram essa imagem ali, ó. Vocês podem ver, tá no meio da matéria. Ainda divulga. Ó, Bolsonaro é um cara popular. Aí eu já tava assim, né? Surpreso. Esse que eu abro a Folha de São Paulo. Rapaz, minha mãe ainda tá aqui do lado. Na hora que eu abri, eu falei, mãe, tenho que bater um print. É porque aqui é um momento épico. Aqui é a página inicial, para quem nunca abriu o site da Folha de São Paulo, você vai lá na coluna de política, aí normalmente é assim, ó, tem um texto em cima, sempre com uma letra maior, né? Esse texto aqui normalmente não tem imagem, aí depois tem a matéria meio que de destaque, que é o no centro, ó, Datafolha, faz 40 anos, unido o rigor científico à agilidade do jornalismo. E aí embaixo eles sempre colocam 3 imagens. Essa é a capa da página de política da Folha de São Paulo. Gente, olha qual é a terceira foto. É Bolsonaro, no interior de São Paulo. Bolsonaro revive clima de campanha eleitoral em primeira viagem pelo país após voltar dos Estados Unidos. Eu falei, não acredito. A Folha de São Paulo está noticiando que Bolsonaro foi recebido por diversas pessoas e segue como um cara extremamente popular e carismático. A Folha de São Paulo está mostrando que ela sempre escondeu. Eu falei, rapaz, eu tô surpreso. Mas aí eu fiquei chocado. A Globo. Lauro Jardim, colunista mais importante do jornal o Globo, ele mesmo soltou a nota ontem. Aí eu falei, rapaz, tô começando a ficar, tá começando a ficar estranho isso aqui, viu? Essa é a foto. Você vê Bolsonaro chegando, cheio de gente, um empurra, todo mundo feliz. Depois ali, em cima do carro, né, saudando todo mundo, no mar de gente.
em Ribeirão Preto, Bolsonaro... Olha essa manchete. Repete alguns clássicos de suas aparições públicas. E assim, pessoal, o que é algo clássico, né? Repetir um clássico. Clássico é uma coisa, nesse sentido que a matéria vai falar, né? Sobre Bolsonaro, é uma coisa que meio que é normal, né? Assim, falou, pô, bicho, isso aqui é clássico, né? Pô, Bolsonaro, clássico, é como se fosse um jargão, uma coisa que ele sempre diz. Então, assim, ele repete alguns clássicos, ou seja, ele repete coisas que, em tese, são bem normais, que sempre acontecem. E aí vamos dar lá na matéria. Tô na íntegra. Não pulei nenhum parágrafo. Olha só. Jair Bolsonaro repetiu, hoje à tarde em São Paulo, na véspera de sair da AgriShow, duas cenas clássicas de seu modo de fazer política nas ruas. Primeiro, teve um momento no aeroporto, uma cena corriqueira em sua arrancada rumo à presidência da República entre 2016 e 2018. Tá errada a letra do Lauro Jardim. Centenas de pessoas foram ao aeroporto Leite Lopes, em Ribeirão Preto, recebê-la aos gritos de mito e erguendo bandeiras do Brasil. O Lauro Jardim está falando que isso é algo corriqueiro, algo comum, que sempre aconteceu. E a Globo sempre escondeu, sempre abafou. Antes, Bolsonaro, claro, deslocou-se de Brasília até o aeroporto paulista no voo de carreira. No avião, trajava uma camisa de futebol. Depois, já em Ribeirão Preto, Bolsonaro reestreou outra cena do seu repertório. Uma motocicleta na qual ele acompanhou o cortejo de pé em cima de uma caminhonete. Tudo o que se passou hoje foi um aperitivo. Amanhã, Bolsonaro vai à maior das feiras do agronegócio brasileiro. Ou seja, o que aconteceu foi só um aperitivozinho, viu? Hoje que é o dia, hoje tem. Lá da Folha de São Paulo. E acabou aí. Não tem nenhuma crítica, não. Piadinha, ironia, nem nada. Eu não sei o que é que tá acontecendo, mas isso daqui foi o relato da imprensa ao longo das últimas horas. Eu fico até pensando o seguinte, né? Que pode ter conexão com o próximo tema. Será que pela primeira vez na história a imprensa brasileira começou a falar a verdade sobre Bolsonaro para mandar um aviso assim, ó, Lula, se a PL 2630 e o dinheirinho para os jornalistas não passar, a gente vai começar a falar a verdade sobre Bolsonaro, ele vai deixar de ser o malvadão, e aí as chances do PT como um todo, inclusive para 2024, vão desaparecer. O Brasil vai ser pintado de verde e amarelo. Talvez seja um recado pro Lula, né? Tome juízo, senão a verdade vai começar a ser dita pela imprensa. Vamos parar de mentir. E vamos falar do PL 2630, né? Vejam só. Isso aqui a gente comentou, deve ter uns 3, 4 dias. Inicialmente saiu uma nota no Metrópolis, onde a própria turma lá questionava, acho que escreveu foi o Gustavo Zucchi, escrevendo na coluna do Igor Gadelha. E agora a Folha de São Paulo traz a informação, que é basicamente a mesma, mostrando que existem pessoas que são a favor de uma regulamentação, mas ainda assim, né, e pessoas da esquerda, ongueiros, que estão preocupados com o que está sendo proposto pelo Orlando Silva. Retirada de órgão regulador no pele das fake news não afasta temor de interferência estatal. Por mais que tire, tá complicado, viu? Pode ter uma censurinha. A preocupação aparece tanto entre segmentos a favor de uma instância de regulação, como em outros que são contra. Ou seja, a turma que é contra continua contra. E até a turma que é a favor da regulamentação também está contra, com medo aí das coisas que podem ocorrer. Isso porque, sem uma previsão específica de quem fará esse papel, a competência de supervisionar as redes sociais pode ser transferida na regulamentação da lei para algum órgão do executivo, o que poderia ser mais danoso do que se ela ficasse a cargo de uma autarquia independente. E aqui eu acho que também tem o mix. De um lado, tem a turma que tem medo de uma mudança de governo no primeiro momento. O Lula é destruir a direita, né? Blindar a picanhagem é poder falar o que quiser, os picanheiros. Mas e aí? Se tiver uma mudança de governo, se vir um presidente que não seja alinhado à agenda de esquerda, e ele começar a punir mentiras, aí a turma da esquerda pode ter muitos problemas, né? Fala, isso é complicado. Então, não pode deixar cargo do executivo. E uma autarquia independente terão, né? Membros da sociedade civil, ou seja, os zongueiros vão estar lá, e aí eles mesmo, né, vão poder regular, né, como é que as coisas vão funcionar. Não tem ninguém besta. Mas vamos continuar.
Olha que engraçado. Se o Felipe Neto compartilha ali os dorminhocos, é o seguinte, ó. Twitter acaba de censurar perfil sob pele das fake news sem dar motivos algum. Assim, quando o Twitter suspende uma conta, ele normalmente não explica o porquê a conta está suspensa. Então, não tem por que esperar que o Twitter explique. Aí depois, eles entram em campo para defender o PL 2630. E aí, eis que o Foca fala assim, ó. O Google está pagando para impulsionar posts contra a lei 2630 de regulação das plataformas. O Twitter simplesmente apagou um perfil que defendia o projeto sem dar qualquer motivo. É isso uma das coisas que o PL quer impedir, que plataformas possam remover contas sem explicação. É sério, Felipe. Vai vir com essa. Gente, a gente mostrou, deve ter 2, 3 dias, um site que foi criado para defender a PL 2630 e estão pagando por impulsionamento. Mas o Felipe Neto quer falar que é o inverso. É a Google que está pagando para divulgar sites que são contra o PL 2630. Aí você acredita quem você quiser, né? Nas palavras do Felipe Neto ou nos prints reais de impulsionamento que a gente mostrou deve ter 2, 3 dias. Mas vamos continuar. Essa não é uma parte interessante. É aqui, ó. A Globo perdeu toda a vergonha. Toda. Jogou no lixo. Nunca teve, né? E aí fizeram uma matéria. Mas pensa numa matéria editada de efeito especial, disso, daquilo, outro, etc. Que deve ter dado um baita trabalho, fora um custo elevado para fazer algo assim. Bons profissionais para mostrar o mal da internet. A Globo, ela utiliza, passou no Fantástico, do pensamento metonímico, onde ela pega uma parte para falar que aquela parte, aquele recorte pequenininho daquele micro-universo, daquela micro-bolha é o todo, que é tudo igual, sabe? Aquilo ali, olha, meu filho, se o seu filho tiver no celular o Discord instalado, o rapaz liga pra polícia. Sei que é o seu filho, mas liga pra polícia. O seu filho é um criminoso. É basicamente isso que a Globo tenta passar ao final da matéria, né? O sentimento que ela tenta colocar no coração das pessoas. Aí tá ali, né? Agora, o Fantástico chama atenção para a tolerância das plataformas em relação a conteúdos violentos, isso, aquilo, outro, blá, blá, blá. Aí o Felipe Neto, apenas assista a matéria. Gente, essa matéria do Fantástico tá falando sobre o Discord. Vou deixar bem claro, ó. O Choquei também fez questão de destacar. Colocar a nota completa, a matéria completa, e também um recorte, ó. Eu não tenho palavras para esse trecho da reportagem do Fantástico sobre o Discord. Mas então, o PL 2630 não fala sobre o Discord, pessoal. O PL 2630 não fala sobre o Discord, ou seja, a Globo usa o seu programa de maior audiência no domingo, Fantástico, para promover o terror no coração das pessoas, utilizando uma coisa que não está contemplada no PL 2630 para tentar impulsionar o clamor popular pela aprovação do PL 2630. Você tá entendendo o nível da baixaria? Só que não para aí, não para aí, não para aí. Aí acionaram aqueles órgãos, né? Tipo os zongueiros profissionais. É tipo a ONG, né? Porque esses órgãos no final do dia, pra ONG, é quase a mesma coisa, né? As entidades da sociedade civil, né? As associações, tudo ongueiro, a mesma coisa. Pele das fake news beneficia todos os produtores de jornalismo, não só os grandes. Não, vai ser todo mundo. Confia em mim. Diz o presidente da NJ, Associação Nacional de Jornalismo ou de Jornalistas, né? Beleza. Aí tá ali, né? No texto, o presidente da associação, Marcelo Rett, classificou como totalmente irreal afirmar que apenas veículos de maior porte seriam beneficiados pela medida. Não, isso não é verdade. Acredita, gente, no Marcelo. Marcelo é um cara porreta. Eu fui pesquisar, né? Dessa vez não coloquei Marcelo e Jorge Soros. Eu já fui assim, Marcelo e Globo. Foi dessa vez. Eu falei, esse bicho deve ser da Globo. Só pode. Pra falar uma besteira dessa, deve ser da Globo. Aí eu achei o LinkedIn dele, né? Que aí, pô, mostra onde é que o cara trabalha. É bem óbvio. Aí quando tu aperta o LinkedIn, olha lá em cima, ó. Grupo RBS. Para grande parte dos brasileiros, falou de Grupo RBS, e falou, já tá explicado, né? Porque ele tá falando isso. Ele tá no RBS há
quase 2 décadas. Se não, há 2 décadas, está 20 anos e quebradinho, posição de destaque. Para quem não sabe o que é o grupo RBS, só para você sentir um pouquinho do drama, numa pesquisa básica, até na Wikipedia, né? Informações básicas. O grupo RBS é um conglomerado de mídia brasileiro, fundado em agosto de 57, pelo cara lá, etc, tudo mais. Aí vejam, em 57, ao assumir como sócio da Rádio Gaúcha, o Maurício, sobrinho, dá início à formação do grupo RBS. 5 anos depois, a TV Gaúcha é inaugurada em Porto Alegre e mais tarde, em 1967, torna-se a primeira afiliada da Rede Globo. A primeira afiliada da Rede Globo, que tem aí entre os seus funcionários, né, o Marcelinho, esse Marcelo aqui, ele disse que todo mundo vai ganhar dinheiro, né? Você vai confiar no funcionário da Globo? Direto, né? Da primeira afiliada da Globo. É de doer, velho. A turma não tem pudor. Aí, pra não parecer que é um funcionário da afiliada, da primeira afiliada da Globo, que está falando que é uma pele do bem, que todo mundo vai ganhar dinheiro. Não, é o presidente da ANJ. Você vê, né? O presidente da ANJ é funcionário há mais de década da primeira afiliada da Rede Globo no país. Cansa, né? Cansa. A Globo tenta enganar, fingindo que ninguém tá percebendo. Mas beleza, vamos continuar. Ainda sobre o PL da Rede Globo, né? Para dar o Pix da Rede Globo. Decisão do republicano de votar contra o PL das fake news divide bancada. Até falei ontem. Para acreditar naquela conversa mole do Marcos Pereira só após a votação. O projeto, desde o início, sabe, é um cataclisma. O Marcos Pereira, aquele papinho que não, que etc, que somos independentes, somos a favor, sabe, de lutar contra as mídias. Balela. O Marcos Pereira está negociando o cargo, muitas vezes até pedindo favor pro Kassab, para não aparecer tanto em público. E foi por isso que ele votou pelo sim. Aí agora disse que vai votar não. A matéria do Metrópolis diz o seguinte, que a decisão do Marcos Pereira de fechar a questão meio que dividiu a bancada. Os deputados da legenda eleitos pelo Nordeste reprovam a decisão. E estes deputados do Nordeste, né, são mais próximos do governo federal. Aí o que eu não entendi foi esse segundo parágrafo. Os deputados nordestinos do Republicanos argumentam que ceder à pressão de seguidores de redes sociais não é ser fiel à propalada independência que a legenda havia prometido ter no Congresso. Ué, mas peraí. A postura de neutralidade foi estratégica para atender ao crescente desejo dos parlamentares do partido de proximidade com o Planalto. Olha só, você ser independente significa que você não é um vassalo, você não é um capacho do Lula. Que você pensa por você mesmo. O cara tá falando que seguir a vontade dos seus eleitores, isso não é independência. Isso não é independência? Ué. Agora que eu vi, tem que seguir de quem a vontade para ser independente? Não é para seguir a vontade dos seus próprios eleitores? Os seus seguidores nas redes sociais? Não é? A turma faz um malabarismo maluco para apoiar o Lula e falar que tá fazendo certo, porque eu sou independente. Você tá vendo eu quero ser independente, ó. Essa é a independência do Marcos Pereira. Até o dia da votação, continuem colocando a pressão. Que esse cidadão aqui é igual sabonete. Por outro lado, enquanto Marcos Pereira fica aí nesse jogo duplo, achando que vai ganhar dos dois lados, a bancada evangélica vai recomendar o voto contrário ao PL 2630 das fake news e mais do que isso, pelo menos segundo aqui informações da Bruna Lima, ó, a gente contabilizou que 95% da bancada não vai aprovar o projeto. Espero que seja verdade. Com a negativa do PL, os republicanos e parte do União Brasil, as chances são grandes do PL não ser aprovado, diz a coluna o Sóstenes Cavalcante, que é o ex-presidente da Frente Parlamentar Evangélica, que atualmente está no PL. E aí, na terça-feira, agora dia 2, lideranças da bancada farão uma coletiva de imprensa na Câmara dos Deputados para anunciar a recomendação do voto contrário. Então,
Não é só assim, vamos votar contra. Vamos fazer uma coletiva para deixar claro para o Brasil que somos contra esse projeto de lei. Vamos ver o que é que o Marcos Pereira e os republicanos vão aprontar. Vamos ver se vão seguir esse tipo de diretriz ou não. Avançando aqui outro assunto, bem polêmico, que está nas discussões aí nos últimos dias como um todo. Os atos do dia 8. Inicialmente aqui, algumas informações sobre a composição da comissão. E eu tô ficando meio gripado, né? Tá vendo aqui o meu nariz? Parece que meu pai e minha mãe, eles vêm pra cá, ficam doentes e depois me deixam doente. Isso é coisa que você faça com o filho? Mas vamos continuar. Governo quer políticos lacradores de rede social fora da CPI. Fora da CPI. Articuladores do Lula estão preocupados em diminuir o número de aspirantes a influenciadores digitais na CPMI do golpe. E, gente, o interessante disso daqui é o seguinte. Ainda que o cara lacre, e lacre bem à esquerda, qualquer lacração que chama muito a atenção sempre gera uma repercussão de sinal trocado. Ou seja, se a turma da direita chama muita atenção, a turma da esquerda aparece para tentar descredibilizar de alguma forma, mas xinga, faz isso, faz aquilo outro. E aí você começa a aumentar esse tipo de embate. O governo sabe que aqui é tipo, né, cocô. Você começa a mexer, vai feder. Tem algumas coisas muito estranhas. A própria Folha de São Paulo, o próprio Globo estão mostrando que alguns alertas, principalmente a Folha, né? Alguns alertas da ABIN colocam o depoimento do Gonçalves Dias para a Polícia Federal em xeque em vários momentos. Tem a questão do Múrcio. Tem a questão do próprio Ministério da Justiça e Segurança Pública, não apenas os informes da ABIN, que foram encaminhados lá para o setor de inteligência, se não me engano, do Ministério da Justiça, o ofício trocado entre o diretor-geral da Polícia Federal e o Ministro da Justiça e Segurança Pública. Tem alguns pontos bem complicados. Tem o caso do repórter da Reuters. E aí, se tiver o lacrador, vem lá o Janones, começa aquela confusão, que muito lacra, né, passa do ponto. Quem nunca comeu mel quando come se lambuza. É como se fosse isso. Ele pode cair nas graças da turma da esquerda, mas a turma de centro pode começar a olhar e falar: tá estranho isso daqui. Isso aqui tá meio estranho. Essa briga aqui tá meio estranha. Tá meio que aqui uma sanha de persecução e de vingança contra a turma da direita. E para o governo a coisa começa a ficar mais complicada. Essa CPMI, o objetivo do governo, cara, é acabar o quanto antes. Quando aparece vários políticos sendo questionados se uma coisa vai dar errado e todo ele fala: não, vai dar errado, não, isso aqui não vai impactar nada. Quando ele não considera que nem assim, não, beleza, isso aqui pode atrapalhar um pouco, mas a gente acha que a gente vai conseguir contornar. Se ele assume que sim, vai ter um impacto, mas acho que dá, beleza. Mas estão todos os petistas, todos os ministros, todos os líderes do governo na Câmara, no Senado, falando: não, essa CPMI não vai impactar em nada. Não, o arcabouço fiscal vai avançar de forma extremamente célere, rápida, não vai ter nenhum problema. Não, a reforma tributária não vai ter impacto nenhum, o governo tá voando, a gente não tá nem aí para isso. Enquanto isso, o que é que você vê? O governo pedindo foco total para quem for compor a CPMI, ou liberação de emendas, cargos, buscando os aliados, Renan Calheiros fazendo manobras para ter maioria, conversando com Lira. Então você vê que o discurso ele não casa com a realidade, pelo contrário, o discurso que literalmente é pura propaganda. Se a turma da direita realmente conseguir colocar a bola no chão, agir com sabedoria, não vai ganhar todas, mas de jeito nenhum. Mas eu acho que o governo também pode sofrer alguns bons desgastes. Mas vamos continuar. O MDB, partido que está aí na base, tem 3 ministros. Tem o Renan Calheiros, né, que colocou o próprio filho lá. Falou que não vai indicar deputados mais à direita, que inclusive pediram para participar, que é o Osmar Terra e o Ocil Moreira. Ambos queriam fazer parte, não, já negaram, vão colocar pessoas mais de centro ou mais governistas. E quem está tomando essa decisão é o Isnaldo Bulhões. Olha o partido, olha o estado dele, Alagoas, o estado do Renan Calheiros. Então parece que quem manda no MDB mesmo não é o Baleia Rossi, nem o Isnaldo, quem manda é o Renan, né? Todo mundo obedece. E aí, segundo o Caciques, ao menos 2 deputados de direita tentaram
assumir as vagas aí do MDB, mas negou prontamente, né? O Silmar Terra e o Alceu Moreira. Se discute também essa questão de relatoria. Já está se falando no primeiro momento do Renan Calheiros não pegar, por diversas razões, até porque o filho dele também é ministro, mas pode pegar meio mal, gerar um certo desgaste, até pela CPI da pandemia ano passado, o desgaste com Lira também. Falou, cara, deixa, meio que não compra essa CPI, começa a ficar de fora. Saiu algumas notícias falando até que o Renan Calheiros já está considerando meio que não fazer parte, né? Deixa lá o Eduardo Braga brilhar, fazer o que quiser, ele ficar meio de longe. E aí, independente disso, está se falando que o Senado ficaria com a relatoria e a presidência, quem vai indicar, né? O bloco do PP, que é o bloco do Lira. E aí o Lira tinha inicialmente um plano A, que era o Fufuca, ali embaixo era o Fufuca, o primeiro ponto, líder do PP na Câmara. O Fufuca rejeitou. Lembre que a CPI como essa, ela não só causa desgaste para o governo, a oposição, ela gera uma maior visibilidade de quem está lá. Então, o presidente da CPMI, ele pode ser alvo de críticas, mas também de elogios. E às vezes ninguém quer essa pressão como toda, às vezes quer um pouco mais nos bastidores, não a briga que interessa. E aí o Lira tinha um plano B, que é o Arthur Maia, do União Brasil da Bahia, que é um nome que até apoiou o Bolsonaro. Interessante. E o União Brasil da Bahia dificilmente compõe com o PT por causa do ACM Neto. E a alternativa C, né, o plano C do Lira, é o Celso Sabino, era do PSDB, depois foi para a União Brasil, é um deputado mais à direita mesmo, não sei, talvez não em costumes, mas na pauta mais econômica ele tende mais à direita. Foi o relator da CMO, acho que em 2022, está cotado para ser agora em 2024 de novo. E é o nome que vem sendo cotado pelo Lira. É um nome que, a priori, pelo menos, é um pouco mais neutro. No mínimo, né, tá um pouquinho de oposição. Mas governista não dá para bater o martelo e falar que é. Deixa eu dar uma pausa aqui rapidinho. Falei para vocês que ainda nesse tema, já íamos fazer um gancho com a CPI do MST. E a Folha de São Paulo soltou uma nota interessante que fala dos dois temas, que é o seguinte, ó. Oposição foca CPI do MST e vê potencial de desgaste a Lula maior que a de 8 de janeiro. Eu acho que a de 8 de janeiro o Lula tá bem temeroso. Bem temeroso. Caso algumas coisas avancem, pode ter muito problema pro governo. E aí o governo tá colocando toda a Champions League em campo na CPI do dia 8. Né? Todo mundo que puder, os melhores dos melhores dos melhores. E, assim, cara, não dá pra botar os melhores em todas as CPIs ao mesmo tempo. E essa daqui é só na Câmara. Não é o ambiente controlado do Senado, do Rodrigo Pacheco. A criação das comissões se dá no momento em que o governo ainda não tem uma base de apoio sólida no Congresso e tem pressa para aprovar projetos considerados prioritários, como o arcabouço fiscal e a reforma tributária. No vídeo até falamos que o Centrão vem enxergando todos esses movimentos como uma tempestade perfeita para ver o governo se desgastar. E aí, diante da dificuldade, né, você aparece estendendo assim uma mão com um boleto, uma fatura gigante para pagar. Mas se quiser ser salvo, né, podemos te ajudar. O Sóstenes Cavalcante, ele afirmou para a Folha de São Paulo que a comissão do MST poderá dar mais dor de cabeça ao executivo pela proximidade da entidade com Lula. O movimento é um aliado estratégico do petista. E, pessoal, eu andei ouvindo algumas coisas. Conjecturas. Que a CPI do MST, ela pode, assim, ampliar de uma forma que ela pode talvez virar a CPI do Conselhão. Já explico, mas vamos continuar. Cadê? Diferentemente de como ocorrerá na CPI do dia 8 de janeiro, que nem o PT do Dilma, nem o PL de Bolsonaro vão ficar com cargos de comando, a CPI do MST se encaminha para ter deputados de oposição na relatoria e na presidência. Eu espero que isso realmente se confirme. A oposição comandada do início até o fim. Presidência e relatoria ainda tem maioria na CPI do MST. Aí a coisa fica boa, vai ficar bacana. O ex-ministro Ricardo Salles é favorito para assumir a relatoria e o Zucco, a priori, presidente da comissão. E aí fala, a comissão vai ter 27 membros, né, e 27 titulares e 27 suplentes. Segundo os cálculos, 9 vão ser do bloco do PP
União Brasil, PSDB Cidadania, PDT, PSB, Avante, Solidariedade Patriota. 8 do bloco MDB, PSD, Podemos, PSC, Republicanos. 5 para o PL, 4 para o PT, PV, PCdoB e 1 PSOL Rede. Deputados ouvidos pela reportagem afirmam que é possível criar uma maioria da oposição no colegiado, uma vez que mesmo em partidos que são considerados da base do Lula, existem parlamentares que são alinhados à pauta da bancada ruralista e têm uma voz forte no partido. MDB está nesse meio. União Brasil também. Deputados ouvidos pela reportagem... Vou repetir. Já na CPI do dia 8 de janeiro, né? Serão 36 membros, pelo menos por enquanto. A oposição meio que se vê desfavorecida. Essa maioria vai depender da CPI do dia 8, saber se realmente a oposição vai ficar para trás. Não dá para bater o martelo ainda, mas vai depender de partidos que não são integralmente alinhados a Lula, como União Brasil, blocos como o MDB no Senado, que é comandado pela sigla aliada, mas integrado também, por exemplo, pelo Podemos, que se declara independente. Aliados de Lula avaliam sob reserva que será crucial que tais partidos indiquem nomes ao menos moderados. E olha só, também entendem que será fundamental ter apoio do bloco do Lira, mas que o presidente da Câmara pode cobrar um preço político alto para cobrir a maioria da comissão governo. Tem um preço. O Ministério da Saúde, quem sabe? E aí vamos falar um pouco mais da CPI do MST em si. Quem são os primeiros alvos da oposição da CPI do MST? Como assim um dos alvos prioritários, dos primeiros, vão chamar o João Pedro Stedley, antes mesmo de ministros de Lula. Você se pergunta, mas vai chamar o ministro de Lula na CPI do MST? Mas por quê? Aí você pensa, não, deve ser o ministro da Agricultura, porque, sei lá, né, não tá falando muita coisa, ou da Justiça. Mas, gente, eu acho que talvez um dos primeiros ministros de Lula, talvez não um dos primeiros, mas um que tem assim, alta chance de ser convidado, é o Alexandre Padilha. Aí você fala, mas peraí, pô, o Padilha é um ministro das relações institucionais, que faz ali o meio de campo com os parlamentares. O que é que tem a ver o Padilha com o MST? Pensa só um pouquinho. Outros possíveis alvos da comissão seriam representantes de governos estaduais ligados ao Palácio do Planalto e que estariam facilitando as invasões do MST. Aí veja. Ministro de Lula rebate colega e diz que não há comparação entre o dia 8 de janeiro e ações do MST. Ele está falando que o dia 8 foi muito pior que o MST do bem. Quem falou isso foi o Paulo Teixeira, do Ministério do Desenvolvimento Agrário. MST vai chamar o Fávaro para a feira em contraste com desconvite da AgriShow. O Fávaro não foi para a AgriShow com medo de ser cobrado sobre o MST e ele vai lá, né, visitar o MST. Esse é o governo do Dilma. Governo inclui MST em Conselho de Apoio à Criação de Políticas Públicas, ou seja, o conselhão do Lula e do Alexandre Padilha. Ó, o Padilha, ele apareceu, né? Se liga. Alexandre Padilha informou no sábado, dia 29, em torno de todo esse caos que o MST está enfiando o Brasil, em torno assim de uma CPI que já foi lida, ainda assim, o Alexandre Padilha dobrou a meta e incluiu o MST no Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável. Eles dizem que o MST é um movimento que não tem chefia. Muitas vezes, eles tiram o corpo de fora, na hora que tem aí a polícia em cima das invasões. Não, mas não tem. É descentralizado. Uai, mas se é descentralizado, como é que o MST vai estar no Conselhão? O colegiado recriado em março, pelo Dilma, é formado por movimentos sociais para assessorar a formulação de políticas públicas. Não sabemos ainda quem pode ser o Carlos Gabas da CPI do dia 8. Talvez o fotógrafo, talvez o Múcio. Talvez, na CPI do MST, o Carlos Gabas ou o Alexandre Padilha. Ministro Alexandre Padilha disse que não há fato que justifique a CPI do MST. Uai, tá com medo, Padilha? Tá com medo do quê? Pessoal, olha só.
Só, esse conselhão, ele discute ideias que podem levar a políticas públicas no Brasil. O Dilma chamou para o conselhão vários varejistas, como a Luísa Trajano. Que foi que o governo propôs? Taxar as comprinhas internacionais, que coincidentemente deixaram os varejistas extremamente contentes. Aí, o Dilma convidou desde o princípio o José Gomes, o seu sobrinho de consideração, filho do ex-vice-presidente José Alencar, chamou o José Gomes, né, para fazer parte do conselhão. Aí o Dilma foi para o Oriente. E ele levou quem? O Stedley, do MST. Então o Stedley também, olha só, o Stedley, o MST, está no mesmo conselhão que o José Gomes, o Luiz Trajano. E aí eles vão para lá, fazer o meio de campo, mostrar, né, como é o MST é porreta, é bacana, sabe de tudo do agro. Aí na volta da viagem que o Dilma levou o Stedley, a Shine, veio pro Brasil, Xien, eu chamo de Shine, veio pra cá, teve um alto papo com a Haddad. E agora a empresa do sobrinho do Dilma, né, o José Gomes, subiu em consideração, firmou uma parceria para produzir 85% dos produtos para Shine vender no Brasil. E isso foi pós a viagem que contou com a presença do MST. No momento onde o governo deveria tentar dissociar a sua imagem do MST e falar, não, nós não somos amigos. Não temos nenhuma proximidade. O governo traz para dentro de casa, bota para dormir na cama e abraça. E aí você começa a opa, peraí, o conselhão, MST, as políticas públicas, e aí o governo tá demitindo a galera do INCRA, tá tocando terror pra botar os indicados do MST. Aqui tá noticiando a imprensa. Foram vários. O MST reclama, eles vão. O MST reclama, plano emergencial de reforma agrária. E todo mundo junto no mesmo balaio. E aí o José Gomes? Eu tô achando que essa CPI, e aí eu falei, conjectura. A turma falou que pode começar no MST, daqui a pouco tá o José Gomes e o Haddad sentado lá e tá falando de arcabouço fiscal, compra online na CPI do MST. Porque você vê no final do dia tá todo mundo muito próximo um do outro, né? As coisas começam a se juntar. É interessante ver. Vamos ver pra onde vai essa CPI, né? Quero que ela comece logo, quero que essas CPIs comecem, pra gente ver como é que serão aí as discussões. Eu quero, na verdade, que o Brasil, né, tome jeito e comece a discutir o que realmente importa. Mas o Dilma parece que não tá nem aí. Ontem também, a fazenda da família da Tereza Cristina foi invadida por sem terras. Não, sem terra, tentou ocupar a fazenda da família da senadora Tereza Cristina, localizada em Terenos, Mato Grosso do Sul. Eles se retiraram ainda pela manhã, pacificamente, após a intervenção da polícia militar. Ah, a polícia chegou e foram numa boa. Isso é MST, né? Desculpa, MST não. Falando que é sem terra. Não confirmaram se era do MST, né? Então perdoa, foi sem terra, né? Tá bom, tá bom. Aí mesmo dentro de todo esse caos, de tudo que tá acontecendo, né? O MST no conselhão, passeando por ente com Dilma, e o Padilha falando, pelo amor de Deus, não abra a CPI, que não tem objeto. O Estadão me solta essa nota. Bolsonarismo, risco para o agronegócio. O risco não é o MST. O risco não são as políticas públicas do Dilma, não é a agenda verde da Marina, sabe? Não é essas propostas malucas dos europeus que querem destruir o agronegócio brasileiro, né? Utilizando um protecionismo absurdo. O risco é o Bolsonaro. É surpreendente, então, que a edição deste ano da maior feira de tecnologia agrícola do Brasil esteja prestes a produzir uma cena que não deveria interessar ninguém. A ausência de representante do governo federal na cerimônia de abertura do evento no dia 1º de maio em Ribeirão Preto. Detalhe, não por iniciativa do governo, já que o Fávaro era a presença confirmada. Assim também, como era prevista, é do Geraldo Alckmin. A decisão, conforme informou o Valor, que é do Grupo Globo, né? Informação da Globo, então o Estadão sabe que é verdade. Partiu da organização do evento que achou por bem desconvidar, colocar entre aspas, né, a palavra, por quê? Porque talvez não foi, não é que eles desconvidaram, né, ficou meio genérico essa afirmação. O ministro, uma vez que o ex-presidente Jair Bolsonaro deverá comparecer à solenidade no dia 1º. Tá meio estranho, né? Mas aí a culpa é de Bolsonaro.
Aí o Estadão faz no Estadão, nossa, um editorial choro do início ao fim. Mas o bolsonarismo não consegue conversar com quem não segue sua cartilha. Em vez disso, queima pontes e encara adversários como inimigos. Vem cá, quem é que tá tocando terror e se vingando, sabe, por puro ódio e pressão da MST, demitindo todo mundo do INCRA? Quem foi o deputado federal, né, de um partido vermelho, que tem até uma estrelinha, que a nota da Folha de São Paulo falou que não se conversa com bolsonarista, que eles não vão participar de nenhuma audiência pública, que exista nenhum bolsonarista. Quem é que tá falando isso daí? São os bolsonaristas, é? Quem é que tá invadindo terra? É bolsonarista? É? Não. Mas quem não sabe conversar? Quem não sabe conversar são os bolsonaristas. Não é esquerda, não. Uma triste lição que ficou evidente nos últimos 4 anos, com efeitos deletérios nas mais diversas áreas. É o que eu digo. Por isso que eu falei que eu fiquei chocado com a imprensa divulgando que Bolsonaro tá passeando por aí, né? Acho que foi um recado pro Lula, ó. Garanta o dinheiro da imprensa no PL 2630. Se não, vamos falar a verdade, só de pirraça. Divergências políticas, por óbvio, são o oxigênio da democracia e é natural que produtores rurais, assim como demais eleitores, se identifiquem com partidos e governantes que melhor representem seus interesses. Em poucos meses de governo Lula, o Sem Terra voltou a afrontar a lei e invadir propriedades. Aí depois não quer falar que o Fávaro, não, olha só, o Fávaro ele é combativo, né? Ele que condenou as invasões do MST. Ele tá aí no evento do MST, né? Foi convidado. Convidado, e tá o Padilha aí também, né? Colocando no conselhão. Então, essa é a imprensa brasileira. Essa é a imprensa brasileira. É suja, joga abaixo. Meu Deus do céu. Podia ser no Brasil todo assim. A população teve chance de escolher. São Paulo tá quase virando um universo paralelo. Tarcísio, em evento do agro, fala em cadeia intransigência com invasores de terra. É assim que Tarcísio trata invasor. Cadeia. Governo Lula apresentará plano emergencial de reforma agrária e nomeará a diretoria regional do INCRA. O projeto vai usar áreas já desapropriadas, não destinadas a famílias assentadas. Decisão acontece após pressão do MST. Invadiu terra? Cadeia. Isso, São Paulo. Tarcísio. Bolsonarista. Direita. Invadiu terra, colocou pressão, tome cargo. Tome terrinha, tome reforma agrária. Esse é o PT. Ainda falando desses comparativos, Tarcísio fixa mínimo de R$ 1.550 com reajuste maior que o de Lula. Gustavo Castanon é filiado ao PDT, Partido Ciro Gomes. Traição do dia. Em rede nacional, Lula anuncia aumento da faixa de isenção do imposto de renda para ridículos R$ 2.640. Nem sequer chegou a R$ 3.000. Na campanha, ele prometeu que no primeiro dia de governo ampliaria a faixa de isenção para R$ 5.000. Não tem palavra, mas isso todo mundo já sabia, né? Você podia ter votado na direita. Não tô falando não, Castanão, não sei que ele votou. Você podia votar na direita. Mas o picanheiro médio que segue o Felipe Neto, se informa pelo Choquei, assiste Fantástico, Rede Globo, escolheu, né? Agora aguenta. Olha que interessante isso aqui também. O New York Times, os maiores jornais do mundo, vão à Bahia. Pra quê? Onde a MST ocupa a terra não usada por ricos. Olha só, né? Grupo de marxistas, descreve, organiza pobres do Brasil e é talvez o maior movimento social da América Latina. O MST tem apoio dos maiores jornais do planeta. Aqui é tipo Felipe Neto, né? É pura coincidência. Pura coincidência. O MST foi notado por todo o seu trabalho. Não é que alguém em específico, né? Talvez ligado a Jorge Soros, fez uma ponte. Aí a nota ainda fala que quem também vai ao Estado é a embaixadora americana na ONU, Linda Thomas Greenfield, que é integrante do gabinete do Joe Biden. Ela vai passar por Brasília na terça, depois Salvador.
vai abordar a equidade para comunidades raciais indígenas marginalizadas, né? Pauta identitária até o talo, problemas que não existem no Brasil. Com autoridades vai discutir nossa parceria na região e na ONU. Olha, esse é o Dilma, viu? O cara que luta pela soberania nacional, o cara que quer peitar o imperialismo americano, trazendo né, a parceira do Biden, a secretária dele. Falando do gabinete, vem aqui, vem, chega aí, chega aí. Chega aí, quem manda aqui é o Biden. E pra você ver como são as coisas, e aqui a gente começa a falar algumas coisas da Agenda Verde, no final de semana, a AP, né, a Associated Press, que é um dos maiores blocos aí de comunicação do planeta, a Voz da América, destacaram que Lula reconhece 6 áreas indígenas. O mundo tem interesse na demarcação de terras indígenas. Será que o mundo tem interesse na demarcação de terras ou que está abaixo dessas terras? Principalmente né, o ouro, diamante, lítio, né, metais nobres, metais necessários para a transição energética. Vamos falar um pouquinho dessa agenda verde, né? Se liga. A gente fala sobre a pauta internacional. Ibama nega que vai devolver capivara a influenciador. Você deve estar acompanhando o Ibama do Lula e da Marina. Falou que negou que a justiça tinha determinado a revolução da capivara filó. Não, a justiça negou. Negou na noite do sábado. Segundo o Ibama, a decisão apenas autorizou a Comissão de Proteção aos Animais da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas citar o animal. Só isso. Nada mais. Aí a deputada tá acompanhando o caso, picanheirazinha, viu? Tá tentando poupar o Lula, falando que o Lula é gente boa, aqui o Lula tem que ajudar o desmonte que Bolsonaro fez. Ela tá tentando tirar a barra do Lula porque pegou muito mal. Ela achou que ia lacrar, que ela ia brilhar, salvar o menino, e ninguém ia falar que era o Ibama do Lula e da Marina. Aí ela fez uma live mostrando né, a situação do local. Você vê como uma coisa é tão feia. Glória Pérez, já escreveu várias novelas, até pra Globo. Glória Pérez compartilhou o vídeo, gente. A dali, aquela cela, meio sujinha. Realmente lá do Cetas, né? Que tava lá a capivarinha. A Filó tava lá. Imagina, tirou da casa do menino pra levar pra uma condição dessa. Aí o Ibama falou que não avisaram nada pra gente. No final da noite aqui do dia 29, a justiça manda Ibama devolver capivara à influência até o fim do processo. Aí você vê a humildade do juiz, né? Enquanto o Ibama do Lula, com tanta coisa pra resolver, vai tirar a capivara do menino que tá tratando igual um filho. O juiz fala, ó, ele ressalta que não é Filó que mora na casa de Agenor, mas o autor vive na floresta. Gente, ele não mora no apartamento. O cara mora na boca do rio. Então querendo falar de maus tratos. É porque ele botou uma foto com a capivara no TikTok. Meu Deus do céu. Sabe? É um argumento sem pé nem cabeça. Mas assim, é coisa de maluco. Essa é a preocupação do Lula na agenda ambiental. Só. É lacração. Aí você vê, ó. Olha a Folha de São Paulo. Bolsonaristas usam capivara filó para atacar Ibama, diz o presidente do órgão. Tá vendo aí, né? Se você é a favor que a capivara esteja numa condição mais adequada, se você concorda com o juiz que falou que o jovem mora na floresta e acha que é melhor que ele naquela cela suja, feia, você é bolsonarista. Depois a imprensa não entende porque cada dia mais perde eleitores, perde audiência e perde relevância. Aqui a gente vai estar no próximo tema, entrando na questão ESG. Pega ali o que a nota da Folha de São Paulo falou no New York Times, né? Que não reconheceu aqui a turma, pô, as terras indígenas, porreta demais. Nossa, melhor coisa que o Dilma fez na vida, a terra indígena é muito importante. Além disso, existem algumas polêmicas, algumas histórias cabulosas. Vale a pena vocês olharem algumas teorias da conspiração por trás da questão de Alcântara, a base de lançamentos. Assim, o Brasil tem uma posição extremamente estratégica no planeta inteiro. E aí meio que teve uma espécie de uns acidentes no passado. Dizem que o Brasil pode ter sido sabotado para a base de Alcântara. Né? O Brasil não se desenvolver e se tornar uma potência, sabe? Uma potência espacial. Reza a lenda. Aí o governo Dilma, alguma turma da esquerda falava que ia combater o imperialismo americano, vem para pedir desculpa
turma aí, né, que morava na região do centro de lançamento de Alcântara. E já tem gente até falando que tem que ter marca terra indígena ali, viu? Olha só, os índios vão ser dono dos foguetes. Foguete indígena. Já pensou? Esse é do bem. Esse aí é de cipó. Jesus. Não faz nenhum sentido. É umas coisas que você fala assim, cara, como que alguém da esquerda ainda fala que o Lula, sabe, tem algum tipo de alinhamento com a Rússia, com o Oriente e tal, vai peitar os Estados Unidos, tá abraçando toda essa agenda nefasta. Aí tá ali, ó. Gastando mais uma vez. PDT. Mais terras para as ONGs internacionais. O nacionalismo tabajara apoia. Uma pausa aqui, peraí. Tá vendo, né? Falando sabotagem. Tô falando. Vieram pra Austrália pra me deixarem doente. Estão tentando me tirar do ar. Meu pai, minha mãe, minha própria família, viu? Tá tudo errado. Mas vamos continuar aqui. Ainda a questão da agenda verde. Olha a turma do desgoverno do Lula. Isso daqui era uma agenda de Bolsonaro. Como é que tentou? E os zongueiros e a turma do PT e do PSOL foi contra. Fizeram de tudo para não sair do papel. É fazer o quê? Em tese, não era recapear. Mas assim, não nem mais recapear, né? Tá no ponto que tem que construir do zero. Gente, isso daqui é a BR-319. Olha o estado. Não tem nem o que recapear. Vídeo da BR-319, Porto Velho, Manaus, uma rodovia federal que luta há 20 anos contra forças internas e externas para ser asfaltada. Foi esta rodovia que foi necessária para levar caminhões de oxigênios para Manaus na pandemia. Imagina aí, viu? E o Dilma tá aí. Aí, voltamos a falar. Era só ter apertado o 22 na urna. Pedágio terá redução de 9% em rodovias de São Paulo, veja os trechos. E o Tarcísio diz que redução vai além para quem usa a tag e de até 95% para quem passa todo dia no mesmo trecho. É a diferença na concepção de como diversos setores, na verdade, duas ideologias diferentes, lidam com uma situação muito similar. Ainda no âmbito da Agenda Verde, a Justiça Federal suspendeu a exportação de gado vivo em todos os portos do Brasil. Sob qual justificativa? E aqui que está o ponto. A sentença é resultado de uma ação civil pública apresentada por uma ONG, né, o Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal. Segundo a ONG, os animais não têm espaço sequer para dormir. Gente, eu entendo, mas eu entendo, sabe, que bicho tem que tratar bem. Por mais que vire comida no final do dia, esteja para não servir, tem que tratar bem, não pode maltratar. Mas será que isso aqui é o justificativo de você suspender toda a exportação de gado vivo? Toda assim do início, toda? Vocês realmente acham que se toda essa exportação ela for feita de qualquer jeito, isso é vantajoso para o vendedor? Que se você manda numa condição realmente muito ruim, o gado chega lá numa condição tão assim, ruim, magrinho, doente, os morre no caminho, você perde dinheiro. Tem que ter um mínimo de controle e qualidade. Eu achei a situação toda absurda que eu achei que era fake news do Amazônia Azul. Aí eu fui pesquisar e tá ali, ó. Justiça suspende exportação de animais vivos nos portos do Brasil. Mas ainda não é o mais intrigante. Entrando na agenda ESG mesmo, para valer, tem uma vitória da direita, eu quero mostrar para vocês, e depois mostrar um texto que eu acho que tange aí toda a economia nacional, para chegar aqui no final do vídeo. Dia 27, Carlos Bolsonaro postou o seguinte, ó. Foi publicado que em 14 de abril, o nosso projeto de decreto legislativo 195/2023, que revoga o decreto da Prefeitura do Rio, número 5.047/2022. Né? Quando o prefeito, quando um líder do executivo faz um decreto, o legislativo, né, associado, ou seja, prefeito, vereadores, governador, deputados estaduais, presidente da República, deputados federais. Então, você pode entrar com um PDL para você suspender o decreto. E aí o Carlos aí estava na frente disso daí. O DBE, o decreto do Eduardo Paes criava o Distrito de Baixa Emissão do Centro do Rio de Janeiro, DBE. O DBE pretendia transformar a área do centro do Rio de Janeiro em uma região de experimentação para a redução de emissões de carbono,
com prováveis restrições dos negócios, encarecimento das atividades comerciais em função da adesão obrigatória às tecnologias das duras reduções de emissões, etc. O requerimento de informações número 19.901 de 2022, que encaminhamos à Prefeitura questionando as consequências do DBE, retornou à Câmara Municipal, respondido de forma completamente absurda, que tornou ainda mais necessário o protocolo do PDL, e ele diz, no que depender de nós, o Rio não será palco do descompensado SG, que gera mais desempregos e maior desertificação na região, já completamente aniquilada devido às consequências do fecha-tudo na cidade do Rio de Janeiro. Isso aqui foi feito a nível municipal. Muitas vezes a gente acaba acompanhando, né, o que acontece mais no macro, mas tem muita coisa que também dá para ser resolvida, sabe, na localidade, no estado. É importante. Olha a importância de você ter um bom vereador. Não só apresentou o PDL, mas conseguiu o quórum para ser aprovado. Parabéns, Carlos Bolsonaro. Isso daqui pode ser feito em todo o Brasil para diversas coisas, diversas decisões sem pé nem cabeça dos prefeitos. Você já imaginou? Como essa história de baixa emissão, daqui a pouco tu não pode passar de carro na região, daqui a pouco as lojas vão ter que começar a mudar os equipamentos, daqui a pouco tu destruiu toda uma região. Aí vem uma empresa grandona, bem, porque o centro, gente, independente se tá desocupado ou não, sempre vai continuar sendo o centro. Aí um monte de loja quebra, fecha, fica difícil de alugar. Aí vem aquelas empresonas grandes, os grandes empresários brasileiros, membro do conselhão. Compra preço de banana, né? É uma baita coincidência. É sempre a coincidência. Mas vamos continuar. Aí, no mesmo dia que o Carlos fez, na verdade, um dia antes, no dia 26, a Gazeta do Povo soltou uma nota muitíssimo interessante sobre essa relação da União Europeia com o Brasil, o acordo que o Lula tá assim louco para assinar, um acordo draconiano, se assinar do jeito que tá, e fala assim, que a SG vira barreira contra produtos brasileiros nos Estados Unidos e na Europa. Um levantamento do CNI, Confederação Nacional da Indústria, em parceria com 19 entidades empresariais, elencou um total de 77 barreiras comerciais qualificadas e notificadas ao governo brasileiro. Dessas 10 estão relacionadas a critérios SG. Além de aumentarem os custos dos exportadores para atenderem às novas burocracias, prejudicando principalmente médias e pequenas empresas, os requisitos usados para justificar as barreiras podem ser questionáveis. Um exemplo, com base em casos registrados em olarias, o Departamento de Trabalho dos Estados Unidos incluiu todo o setor de revestimentos cerâmicos do Brasil na lista de produtos ligados à mão de obra infantil forçada. Cara, com base em pouquíssimos casos na olaria. Desconsiderando as diferenças entre as duas cadeias produtivas. Em outra generalização, o setor de vestuário foi incluído na mesma lista. Uma medida anti-desmatamento e avaliação dos Estados Unidos, alerta a CNI, pode vir a desestimular todas as importações originárias de determinado país, desprezando esforços individuais das empresas. Não, na empresa, é o país como um todo. E um mecanismo em implantação na Europa relacionado à taxação de carbono poderá servir de restrição disfarçada ao comércio apoiada na causa ambiental. Outra restrição dos Estados Unidos que pode impactar as exportações brasileiras é a proibição da importação de commodities e produtos derivados provenientes de terras desmatadas ilegalmente. O que é o desmatamento ilegal? Isso é complicado, porque vocês sabem, no Brasil, por exemplo, tem um código florestal extremamente, restrito. Tem locais que você tem que preservar 80% da terra. Você só preservou 79%, já é desmatamento ilegal. Aí você fala, rapaz, foi 1%. É legal. Não pode mais comprar e vender. O Senado americano apresentou uma proposta em 2021, embora ela tenha expirado, o governo norte-americano já demonstrou que pretende implementar uma medida de combate ao desmatamento. A CNI avalia que a medida poderá gerar custos elevados para as empresas se adaptarem e afetará 9,4% das exportações brasileiras. Produtos como gado, óleo de palma, soja, cacau, café, celulose e borracha seriam afetados. Em termos de indústria, o Brasil já não consegue competir, porque não tem indústria no Brasil. A única coisa que tem é commodity. E as commodities ainda serão tributadas.
Medida parecida até análise pelo governo britânico. A legislação deve exigir que grandes empresas que usem produção ou vendam commodities de risco florestal realizem auditorias em suas cadeias de fornecimento e divulguem relatórios com o objetivo de combater o desmatamento ilegal por meio do cumprimento de legislação de proteção ambiental dos países de origem das commodities. Aí veja, essa medida, isso é óbvio, ela pode impactar, né, com custos adicionais e operacionais. Perda de grande fatia de mercado para produtores de outros países e possível queda das exportações. Por quê? Porque tu vai ter que colocar uma auditoria. Tu não tinha esse custo antes. Agora tu tem. Agora você tem. Imagina a Marina com a regulamentação do mercado de carbono no Brasil, dentro da reforma tributária. Isso aqui tá falando de exportação, assim, outra empresa. E quando for no Brasil inteiro, o custo para operar. Por exemplo, eu sei que no Brasil, isso porque minha mãe, uns 10, bota mais de 10 anos atrás, tinha um negócio chamado que era PGRSS, Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. E o segundo é o que, mãe? Serviço de Saúde, né? Eu falei certo, então, né? Então são 3S. Não, beleza. Aí eu lembro que isso daí era coisa assim, não, você não tinha no passado, depois começou a meio que ser obrigado. Então você criou uma coisa nova que tinha que ter aquele plano. Então todo mundo tinha que fazer. Era um custo novo que aparecia. Tinha lá, tempo, tinha que refazer a licença e tudo mais. Imagina aí, tu lança teu programa aí de crédito carbono, diz daquilo, daqui a pouco todo mundo vai ter que fazer agora. Não, aqui o programa de gerenciamento de emissões de carbono da empresa, né? Programa de gerenciamento de emissões de carbono. PGES. PGES. Programa de emissões de carbono. Tá louca que faz, não faz mapeamento, papapá, auditoria, papapá. E aí? Já pensou? Marina Silva, né? Tem que salvar o planeta. Medida similar pode ser aplicada ainda neste ano pela União Europeia. Aqui está falando da due diligence, já foi aprovada ali pelo Parlamento Europeu, né? Depois deve votação no Parlamento Europeu, busca aumentar a transparência da cadeia de fornecimento. Vem a mesma coisa, mais uma vez, várias e várias auditorias e tudo em cima das commodities. E aí, eles tratam, por exemplo, desmatamento ilegal, não o que não está de acordo com o Código Florestal Brasileiro, mas o que eles definem como ilegal. Eles falam assim, ó, se eu não estou enganado, qualquer terra na Amazônia que já não seja produtiva antes de 1º de janeiro de 2021, antes de lá, você não pode transformar em fazenda. Você fala, cara, eu comprei uma terra, eu estou preservando 80%. Só que antes da hora fazenda, não pode vender. É ilegal. Por que é legal? Porque a Europa falou que é legal. A CNI projeta que a medida será excessivamente onerosa aos exportadores, especialmente as pequenas e as médias empresas. A JBS não vai ter problema, uma vez que gerará custos e ônus operacionais adicionais, ônus de transparência e de adaptação. Todos os setores exportadores deverão ser afetados. Segundo a entidade empresarial, há preocupação de que os produtores brasileiros se venham confrontados com um cenário altamente fragmentado para suas exportações, uma vez que outros países podem adotar medidas semelhantes, resultando em exigências diferentes, acumulando custos de adaptação, além de aumentar a probabilidade de sofrerem discriminação por importadores. O tipo de que está sendo discutido no Brasil. Esse é um assunto que ainda não ganhou os holofotes. E isso me preocupa muito. A reforma administrativa, ela vai vir com a regulamentação do carbono. O Bernardo App já falou. E além disso daí também já se discute o tal do imposto do pecado. Aí tem o cashback rosa, que são medidas pautadas por ideologia. Ideologia. Tem uma coisa que deveria ser econômica, com foco no tributário. Enfim. Como eu sempre digo, se gosta do meu trabalho, pode... bicho. Tava revisando hoje um texto, só pra encerrar. Tava revisando um texto hoje sobre economia, que vai entrar isso na questão da Shine, no Atlas de março. Vou ver se eu coloco a mão no vídeo. Mas, rapaz, é uma coisa assim que eu fiquei de cara, mas de cara do que vinha sendo falando, algumas críticas, né, das empresas, de têxtil, etc. Mas eu falei, olha o que aconteceu agora, né? A parceria do José Gomes com a turma, que anunciou foi Estadão em março. Aí eu falei, nossa, todo dia, sempre tô revisando aqui as notícias, né, pra fazer, e aí eu me deparo com alguma coisa e falo, rapaz, olha, passado um mês, a coisa ganha, sabe,
uma importância maior. Aí você vê que algumas coisas estão acontecendo agora, assim, já é um desdobramento de uma movimentação de lá atrás, sabe? Um mesinho atrás tava dando a confusão. Eu esqueci de colocar aqui no vídeo de hoje. Mas enfim, vai estar no Atlas. Acho que eu trago amanhã. Vai estar no Atlas de março, sai aí dia 15. E é isso. Se gosta do meu trabalho, tá no meu canal. Tem um botão de valeu. Tem o Pedro na descrição. kimpaim.com.br, né? E compartilha esse vídeo. Não vai cair o teu dedo. Me ajuda a bater 800 mil seguidores. Se der, se não der, também tá de boa. E é isso, gente. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!